Aqui nos Estúdios da Cultura, prefeito de Indaial, André Moser, que vem aqui a público para fazer um balanço sobre essa sua gestão à frente da Prefeitura de Indaial e falar também sobre o futuro de André Moser. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes do Repórter Cultura. Uma satisfação estar aqui para conversar com a sua audiência. Muito bem, prefeito. Um balanço, das principais realizações da gestão André Moser à frente da Prefeitura de Indaial. Foram 8 anos de bastante trabalho, bastante dedicação para a nossa cidade. Eu tive a grata satisfação de ser o prefeito mais jovem da história de Indaial, eleito aos 29 anos, e depois ter sido o mais votado numa reeleição e também ter a satisfação de fazer o sucessor. É uma tarefa que não é fácil. A gente sabe que fazer um sucessor numa cidade é necessário muito empenho e dedicação, e foi isso que aconteceu. A gente teve a grata satisfação de ter o Silvio e o Jonas eleitos, que eram nossos candidatos. O Silvio, que era meu secretário, o Jonas, que também foi meu secretário. Então foram pessoas que ao longo desses 8 anos foram preparadas para assumir a cadeira de prefeito e de vice-prefeito com bastante conhecimento de como funciona a prefeitura, e isso é muito importante. Indaial é uma cidade que vai continuar evoluindo, que vai continuar nesse ritmo de crescimento, porque as duas pessoas que estão assumindo, elas têm o conhecimento e o preparo para fazer a máquina funcionar. Então a gente conseguiu ao longo do nosso mandato fazer muitas obras importantes, com um grande destaque para as obras de infraestrutura, para as obras estruturantes, mas também nós tivemos um trabalho bastante destacado na melhora da qualidade de vida da nossa população. Indaial recentemente, esse ano, foi reconhecida como a 3ª melhor cidade em qualidade de vida do estado de Santa Catarina, e isso é fruto também de um trabalho que foi feito no desenvolvimento da saúde, a assistência social, a educação, que também é bastante importante. Então a gente tem esses 8 anos de balanço como uma cidade mais moderna, uma cidade que se desenvolveu muito, uma cidade que hoje, juntamente aqui com a cidade de Timbó e de toda a nossa região, é uma grande força, uma grande potência, a nossa micro-região aqui, quando a gente considera Indaial, Timbó e os municípios ao redores aqui, a gente vê uma grande potência em desenvolvimento econômico da nossa região, em população, mas também em qualidade de vida. A arrecadação nesses 8 anos do seu mandato aí deve ter crescido bastante em Indaial. Porque a gente recebeu muitas empresas, a gente recebeu aí grandes empresas na nossa cidade, e certamente até com esse trabalho que nós fizemos aí de revitalização das ruas principais, das vias principais, fizeram com que muitas empresas, grandes mercados, grandes redes se dirigissem à nossa cidade, e isso consequentemente aumentou em muito a arrecadação do nosso município. E o que a prefeitura, qual foi a participação da prefeitura na facilitação desse ambiente de negócio que fez com que atraísse novos negócios e empreendimentos para a cidade? Era o nosso desafio, e aí eu tinha sempre dito para todos os nossos secretários, para que toda secretaria, quando chegasse algo de alguém que quisesse empreender na nossa cidade, aquele requerimento ou aquela solicitação fosse dado prioridade. Isso é o primeiro passo, porque o poder público ele tem que ser o parceiro do empreendedor, e quando ele não puder ser parceiro e estar junto, ele tem que ao menos não atrapalhar. E a gente conseguiu fazer todo esse trabalho junto com a Secretaria de Planejamento. Nós tivemos na nossa cidade também a instituição do Aprova Digital, ou seja, na Secretaria do Planejamento os documentos foram ordenados de forma digital, então a aprovação também aconteceu em prazo recorde, e tudo isso facilita, porque o empreendedor, em primeiro momento, ele quer chegar numa cidade, ele não quer ter que enfrentar um monte de entrave burocrático para abrir a sua empresa, e a gente conseguiu, através do Aprova Digital, essa agilidade na aprovação dos projetos lá em Indaial. Isso foi um ponto inicial. A revitalização das principais vias também foi outro ponto, mas também o nosso atendimento nas nossas creches e unidades de educação infantil, a ampliação, porque o trabalhador vem, a empresa se instala, o trabalhador vem, ele precisa da estrutura da cidade, porque nem sempre ele tem uma rede de apoio para
cuidar dos seus filhos. E a gente conseguiu também, através da ampliação das nossas vagas de creche, foram mais de 3.000 vagas de creche ampliada, dar essa estrutura para que as empresas pudessem vir se instalar no nosso município e tivesse condições, essas pessoas, de ter esse atendimento da cidade, né? Então, basicamente foi isso, foi o processo de desburocratização, né? As revitalizações das vias principais e a estrutura de creche que nós oferecemos na cidade de Indaial. E a gente viu também um crescimento muito grande, principalmente nesses últimos 10 anos aí, da questão populacional em Indaial, até com os loteamentos, por exemplo, João Paulo, Varnov, também um investimento bastante grande nessa infraestrutura para moradia. Sim, né? E isso, como eu volto a falar, por exemplo, a Marechal Deodoro era uma rua bastante esburacada, né? Precisava de grande manutenção, e hoje ela é pavimentada, ela é toda revitalizada, e fez com que as empresas, os loteamentos, as empresas que investem em loteamento, então fizessem loteamentos nessa região, assim como no bairro Arapongas, que era estrada de chão, hoje tem pavimentação asfáltica, também cresceu muito. O teu exemplo você deu aqui, o João Paulo, né? Então foi também fruto dessa desburocratização, porque o Aprova Digital também ele agiliza a aprovação de loteamentos, mas também, né, toda essa estrutura, né? Se as pessoas vêm morar na cidade, se a cidade cresce e se desenvolve, é fruto de que as pessoas são bem recebidas. Ninguém vai e muda de uma cidade para outra para pior. Então as pessoas mudam e buscam morar numa cidade que oferece esse conforto e essa qualidade de vida aí para a população. Quantos quilômetros de asfalto? Porque teve bastante asfalto nesses 8 anos, hein? Nós asfaltamos mais de 70 quilômetros de via. Mais de 70 quilômetros? Mais de 70 quilômetros. Pois é, só essa via aí do Arapongas ficou... Hoje até acaba sendo uma forma de você fugir um pouco daquele do trevo, né? Isso é importante, né? Isso é importante, até a formatação do trevo acabou engarrafando a saída de Timbó para Indaial, mas é importante, eu tenho falado para algumas pessoas também, para utilizar o Arapongas, é tudo pavimentado, né? E você consegue, por exemplo, ter o acesso a Indaial ou a BR-470 de forma muito tranquila, né? Não vai pegar a estrada de chão. Justamente, é um pouquinho mais longe. É um pouquinho mais longe, mas garante a maior fluidez, maior fluidez do trânsito, né? Então pode pegar o Arapongas ali, certamente é um pouquinho mais longe, mas em poucos minutos você, né? Às vezes tem gente ficando 30, 40 minutos na fila, né? Então ali em 5 minutos você resolve o problema. Exatamente, a gente espera que depois que tiver toda essa estrutura da 470 pronta, com tem 3 trevos, né? Vão ter 3 saídas aqui de Timbó. Tem aqui a nossa principal hoje, tem essa do bairro industrial e tem lá da MUD, com esses 3 acessos prontos ali, que a gente tenha um certo desafogo, né? Porque realmente o trânsito é um grande problema mesmo, né? Muito bem. E prefeito, na questão, um dos desafios certamente que a sua gestão enfrentou durante esses 8 anos foi a questão da saúde, especialmente a questão do hospital. Sim, o Hospital Beatriz Ramos também foi um grande desafio. O ano de 2019 foi um ano bastante desafiador, porque o nosso hospital ele ia a leilão, ele fechava as portas, e a gente conseguiu, através de uma intervenção do município, assumir a administração do hospital, e hoje eu vejo que foi uma medida muito acertada, porque se hoje nós temos um centro cirúrgico moderno, se hoje nós temos 10 novos leitos de UTI, porque o nosso hospital não tinha UTI, não tinha nada, o nosso centro cirúrgico era da década de 70, né? Oferecia risco para os pacientes, para os médicos. Hoje não, hoje o Hospital Beatriz Ramos tem um centro cirúrgico moderno, referência. Hoje temos 10 novos leitos de UTI, que era um sonho da comunidade indaialense. Daqui a algum tempo aí nós vamos estar entregando um centro de hemodinâmica. Então, para a população entender, o centro de hemodinâmica é para atender as pessoas que têm infarto, né, situações cardíacas, o acidente vascular cerebral, o AVC, né, que é algo também que precisa de um socorro imediato. E às vezes o tempo de espera, de transferência de um hospital para o outro pode ser crucial na vida dessa pessoa, ou até nas sequelas que essa situação causa nessas pessoas.
Então, nós teremos em Indaial também esse centro de hemodinâmica, né, para atender rapidamente as pessoas infartadas com AVC, que precisam fazer esses procedimentos. E o nosso hospital, certamente o que era um hospital em 2019 que estava indo à falência, hoje ele é uma referência também para a região, até mesmo para o estado de Santa Catarina, né, tendo a UTI definitiva, agora o centro de hemodinâmica, um centro cirúrgico moderno. Então ele tem crescido muito, se desenvolvido muito, e certamente com esses investimentos que nós fizemos, a tendência é que ele tenha uma saúde financeira de subsistência aí por muito tempo, né? Um hospital que serve a comunidade indaialense, mas também toda a região, atendendo os acidentados da BR-470, né? Então é um hospital regionalizado. Prefeito, uma situação até que a gente já repercutiu por aqui, já gerou até gera entre a audiência uma certa polêmica. Timbó, por exemplo, vai trazer esse ano aí o Marcos Bellucci, ano passado trouxe Leonardo, e se comentava, pô, Indaial tem uma outra visão, um outro procedimento com relação às festividades aí do final do ano, normalmente valoriza a cultura local, enfim. Esse assunto já entrou em pauta lá, porque essa... Sim, é que assim, daí nós temos dois problemas, né, e que demandam bastante investimento. Em Indaial agora, daqui a 2-3 semanas, nós temos o torneio de verão, que aí é um grande evento esportivo para a cidade e que também vai uma quantia considerável de recursos para que isso aconteça, né? E em abril, que é daqui a alguns meses, nós temos a FIME, que é aí onde tem o encontro dos shows nacionais e tudo mais. Então a gente optou, à época da nossa gestão, para dezembro concentrar mais na cultura local da nossa cidade, né, alguns eventos menores, porque os outros dois, o prefeito quer fazer tudo, mas assim como na casa da gente, nem sempre tem dinheiro para fazer tudo. Então a gente optou por focar no torneio de verão, né, e também na FIME, e no Natal ter mais os eventos com a cultura local. Mas é uma discussão, né, a gente tem conversado também com o prefeito Silvio e com o vice Jonas para adequar, enfim, né, porque essa era o conceito que eu tinha, né, não vai ter dinheiro para tudo, então em janeiro, daqui a 3 semanas, 2, nós temos o torneio de verão. Vamos focar no torneio de verão, porque o torneio de verão também é algo que leva o nome da nossa cidade para todo o Brasil, né? Não é um evento local, certeza. É um evento nacional. E logo vem a FIME, que aí é onde teve show, sempre tem, né? Teve shows nacionais. Ano passado até a gente teve a Maiara e Maraísa, enfim, né? Então esse foi o conceito que o prefeito André criou e que também pode ser revisto aí pelo novo prefeito Silvio e o nosso vice-prefeito Jonas. Prefeito, e essa situação envolvendo as eleições, essa discussão que está na primeira instância com você e o prefeito e o vice inelegíveis e que está agora lá na segunda instância, como é que você está vendo esse processo, o andamento disso aí? Bom, primeiro nós temos que corrigir, nós não estamos inelegíveis, né, Odair? Isso é importante destacar. Tanto eu, como o Silvio, como o Jonas, todos nós estamos elegíveis, né? O Silvio até foi recentemente... Até o trânsito em julgado, claro, né? Até recentemente foi diplomado prefeito, Jonas Lima diplomado vice. O que acontece, né, Odair? Infelizmente, né, não é o caso de todas as cidades, mas de algumas cidades é assim. Tem pessoas que perdem a eleição e eles não são acostumados a respeitar o desejo das urnas da população. A população de Indaial foi e escolheu o Silvio e o Jonas como prefeito da cidade. Foi uma eleição que o Silvio e o Jonas não eram os favoritos, que já tinha gente já cantando vitória na cidade. Mas aconteceu o processo eleitoral e nesse processo eleitoral a população de Indaial então entendeu que os eleitos foram e votaram no Silvio e no Jonas. Esse foi o resultado da eleição. E aí, como tem pessoas que não conseguem entender esse resultado, aí começam, né? As denúncias, né? Hoje, a denúncia que foi dirigida contra a nossa coligação foi porque nós inauguramos a ponte Zelir Tirol no dia 22, que seria alusivo ao número do partido, do PL, e que isso teria influenciado na decisão do eleitor de Indaial.
Essa foi a forte justificativa do pessoal que perdeu, né? Que foi feito denúncias através de um cidadão anônimo, e aí o Ministério Público leva essa denúncia adiante. Eu questiono muito, porque, primeiro, o Silvio e o Jonas não tiveram presentes na inauguração. Quem inaugurou fui eu, prefeito André, que não era candidato à reeleição, né? O prefeito de Blumenau inaugurou obra, o prefeito de Jaraguá inaugurou obra, né? Então não há proibição de inaugurar e de fazer, né, os atos de inauguração de uma obra. E é claro que a Ponte Zeli-Tirol foi uma obra que certamente ela revoluciona a mobilidade urbana de Indaial, né? Foi um investimento importante, uma ponte que com todo o seu contorno tem 1,3 quilômetros, né? Então a maior obra da história da nossa cidade, mas a alegação de que ela teria sido inaugurada no dia 22 e que isso teria influenciado no desejo do eleitor indaialense, nós até questionamos a defesa. Bom, se isso influencia uma eleição, é até brincar com a inteligência do eleitor. Porque o prefeito inaugura aqui, se o prefeito inaugura uma obra no dia 11, então os eleitores de Timbó teriam votado no candidato do prefeito, né? Isso é quase como brincar com a inteligência do eleitor, né? E mesmo porque teria que então estar no Código Eleitoral, é proibido o prefeito inaugurar obras no dia do seu partido. Então, quer dizer, se eu tivesse inaugurado no dia do partido do meu adversário, então o meu adversário perderia os direitos políticos. Então eu vejo que é uma decisão que está hoje no Tribunal Regional Eleitoral. Certamente a gente confia na justiça que ela vai ser revista, porque a vontade da população em eleger o seu prefeito, eleger o seu vice-prefeito, ela tem que ser maior, o desejo da população no voto tem que ser maior do que as picuinhas políticas, e é isso, quem perde a eleição perde, tem que se preparar para a próxima, quem ganha tem que administrar, e assim tem que ser, né? Essa interferência do Poder Judiciário no resultado, na vontade popular, é algo também que deve ser questionado a todo momento. Eu acho que se a população decide, não é o judiciário que vai dizer que a decisão que a população teve foi influenciada porque uma obra foi inaugurada no dia alusivo ao partido, que foi o dia 22, né? Isso é quase como brincar com a inteligência do eleitor da cidade de Indaial ou de qualquer cidade que isso tivesse acontecido. Tudo bem, prefeito. E futuro de André Moser? A gente está certamente aí encerrando o mandato, temos aí mais 2 semanas, né? Praticamente à frente do mandato. Estamos à disposição da nossa região, né? A nossa micro-região, e eu tenho discutido muito isso na imprensa, tenho falado muito, que eu acho que é preciso sim a nossa região aqui ter uma cadeira na Assembleia Legislativa, recuperar essa cadeira que foi ocupada, né, e que quem estava lá não agradou a população, mas a população tem que entender a importância dessa representatividade, né, de ter um deputado estadual atuante aqui na região, ou quem sabe até mesmo um federal, porque isso reverte recursos para as cidades, né? Agora, claro que tem que ter um entendimento das lideranças, principalmente da nossa micro-região, para não ter muitos candidatos que um acabe tirando o voto do outro, inviabilizando a candidatura do outro, e a nossa região novamente, a nossa micro-região aqui fique sem um representante. O meu nome está à disposição sim, né? Nós vamos estar pelo projeto do Partido Liberal, do PL, do governador Jorginho Melo, né, percorrendo a região, e isso eu fiz muito já nas eleições, essa peregrinação aqui nos municípios da região, nos colocando à disposição para ser essa voz da nossa micro-região no parlamento estadual, ou quem sabe no federal, e porque isso é muito importante. As pessoas têm que ter a sensibilidade de ter a consciência da importância disso, né? Eu sempre digo que uma região sem um deputado estadual é igual alguém na justiça sem um advogado, né? O papel
do deputado estadual ou do federal, primeiro é ser um advogado da sua região, né? Então, está sendo discutida a destinação de recursos. As cidades e as regiões que não têm deputado, não tem ninguém brigando, não vão ter o recurso. Isso é algo bastante natural. Então, essa consciência nós temos que estar despertando nas pessoas, em especial de Timbó, de Indaial, né, da nossa micro-região aqui, da importância de nós novamente termos aqui, né, um representante na Assembleia Legislativa ou quem sabe na Câmara Federal, porque isso importa muito, não só em recursos, importa em mais policiais, importa em mais hospitais, investimentos na saúde, e às vezes a gente por picuinha política, às vezes por questões meramente partidárias, nós acabamos votando em pessoas de outras regiões e aí nós fortalecemos quem? A nossa região? Não, nós acabamos fortalecendo as outras regiões. Então, nesse processo todo, nós estaremos à disposição, sim, né, seja na Câmara, na Assembleia Legislativa, ou seja na Câmara Federal, e essa construção eu estarei fazendo junto com o PL de Santa Catarina, junto com o governador Jorginho Melo, né, mas é o desejo, sim, de estar à disposição e estar disputando as eleições de 2026. Muito bem, prefeito, quero agradecer a sua participação.